Fala fiel, bora para mais uma resenha completa aqui no canal Resenha Arena 1910. O Corinthians volta ao noticiário com tudo nessa semana e tem muita coisa importante pra gente comentar. Então se ajeita aí porque o papo hoje é sobre salário, reforços, movimentações no elenco, orgulho histórico no Mundial de Clubes e o timão em todos os assuntos possíveis. Vem comigo! A semana começou com uma notícia que agitou bastante os bastidores do Parque São Jorge. O Corinthians atrasou por um dia o pagamento dos salários referentes ao mês de junho. E como sempre, quando esse assunto vem à tona, vira um rebuliço. A verdade é que infelizmente essa questão de fluxo de caixa segue sendo uma pedra no sapato do clube. E o que é esse tal fluxo de caixa? É simples. Quando a grana que você esperava entrar não entra, você não consegue pagar aquilo que venceu. O clube continua vivendo no limite, dependendo de receitas pontuais para cumprir seus compromissos. Mas o fato é, o Corinthians já regularizou tudo. Os funcionários com carteira assinada receberam, e os prestadores de serviço devem receber até o dia 10, como prometido internamente. Agora, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais da Fiel foi a participação do Fluminense no Mundial de Clubes, e o quanto isso acabou valorizando ainda mais a conquista histórica do Corinthians em 2012. O time carioca até chegou à semifinal, mas foi eliminado pelo Chelsea, o mesmo Chelsea que lá atrás foi derrotado pelo Timão naquela final épica em Yokohama. E desde então nenhum clube sul-americano conseguiu repetir o feito. Ou seja, o Corinthians segue como o último a levantar a taça enfrentando um europeu na grande decisão. Um orgulho enorme para toda a torcida. E se o passado enche a gente de orgulho, o futuro também promete movimentar os bastidores. Um nome que voltou a ser falado com força é o de Malcom, cria do terrão, velocista, atacante de beirada, com passagem marcante pela Europa e atualmente no Al Hilal. Ele foi destaque na semifinal contra o Manchester City nesse mesmo Mundial e ainda mantém um bom nível técnico. E por que esse nome voltou a circular? A própria patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte, publicou uma enquete nas redes sociais perguntando à torcida se gostaria de ver o Malcom de volta ao timão. Isso mesmo, não foi especulação, não foi bastidor, foi a própria patrocinadora abrindo o jogo. É claro que isso não significa uma negociação em andamento. Mas quando a patrocinadora começa a sondar o ambiente, é porque alguma ideia pode estar amadurecendo. A verdade é que se o Al Hilal topar liberar o jogador ou se o contrato for rescindido, o Malcom ficaria livre no mercado. Aí entra em cena a possibilidade de um acordo com o apoio da patrocinadora, como aconteceu, por exemplo, na negociação com o Depay. A torcida se animou, e não é para menos. Malcom tem 28 anos, ainda tem muito futebol para entregar e já demonstrou carinho pelo clube. Seria um reforço de peso se tudo conspirasse a favor. Outro nome que pode sair é o lateral Diego Palacios. Ele já foi retirado das atividades com bola e está fazendo trabalhos internos. Isso porque o Corinthians negocia um empréstimo com o Austin FC dos Estados Unidos. A ideia é evitar qualquer risco de lesão enquanto o negócio é finalizado. Não é uma negociação que traz grande lucro ao clube, mas alivia a folha salarial e resolve uma questão de elenco, já que o Palacios não vinha sendo aproveitado. E para fechar, outro nome que apareceu nos bastidores é o do centroavante Carlos Vinícius. Jogador de 30 anos com passagem por clubes importantes da Europa como Benfica, Galatasaray e Fulham. Apesar da experiência, ele vive um jejum de mais de um ano sem marcar gols, o que naturalmente gera dúvida. Mesmo assim, a diretoria estuda o nome com cuidado. Ele já topou reduzir a pedida salarial, o que deixa a possibilidade em aberto. O Corinthians avalia se o custo-benefício faz sentido, até porque hoje o elenco conta com Yuri Alberto, que está se recuperando, e o Héctor Hernandes, que ainda não convenceu. E falando em Yuri Alberto, vale destacar: o Corinthians já treina forte para o retorno ao Campeonato Brasileiro. A próxima partida será neste domingo, dia 13 de julho às 19 horas, contra o Bragantino na Neoquímica Arena. O Bragantino vem muito bem no campeonato, brigando pela liderança, o que deixa o jogo com grau de dificuldade alto. E a casa promete estar lotada, com a Fiel empolgada para apoiar o retorno do Timão. O clima que já era tenso nos bastidores do Timão, ganhou mais um capítulo preocupante.
O atacante Memphis Depay simplesmente não apareceu no treino da última quarta-feira, pegando todo mundo de surpresa, inclusive a diretoria. E o mais grave, ele não deu qualquer justificativa para a ausência. Era feriado em São Paulo, mas o elenco tinha reapresentação marcada após a folga de terça-feira. Só que enquanto todo mundo apareceu, Memphis não deu sinal, nenhuma mensagem, nenhum aviso. Simplesmente sumiu. A diretoria, que já vive um momento conturbado com a presidência interina, foi pega de calças curtas. Nem mesmo Fabinho Soldado, que é quem cuida mais de perto do elenco, sabia o paradeiro do atacante. A ausência sem explicação acende um alerta, ainda mais quando somamos outros episódios recentes envolvendo o jogador. Memphis já havia notificado o clube por atrasos no pagamento de premiações do Paulistão, conquista em que ele foi protagonista. O salário foi pago com um pequeno atraso, mas a premiação até agora não caiu na conta. E não estamos falando de algo pontual. O Campeonato Paulista acabou em abril. Já são 3 meses de dívida. É direito do jogador cobrar. A diretoria aceitou os termos de contrato e, na hora da comemoração, ninguém questionou o valor. Mas agora, sem comando fixo, sem estabilidade financeira e com crise política nos bastidores, o clube vê um dos seus principais nomes dando sinais de insatisfação. Vale lembrar, Memphis já respondeu críticas em música, já apagou postagens polêmicas nas redes sociais e agora se ausenta sem aviso. Para muitos, é o sinal claro de que a paciência está chegando ao fim. E quando um jogador do tamanho dele começa a agir assim, é porque o ambiente não tá nada bom. Agora a bola tá com o Corinthians. A diretoria precisa decidir, vai deixar a crise escalar ou vai agir? A resposta tem que vir rápido, porque a temporada retorna já neste domingo contra o Red Bull Bragantino, e o torcedor quer saber, Memphis joga ou não? E a provável escalação para esse domingo já está praticamente desenhada. A provável escalação para este domingo deve trazer goleiro Hugo Souza, a zaga com Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Fabrício Angeleri. No meio, Maicon, André Carrilho e Breno Bidon. Mais avançado, Rodrigo Garro na armação. E no ataque, Memphis Depay e Thales Magno, formando um 4-3-1-2 que promete mobilidade e criatividade do meio para frente. O objetivo é claro: retomar o caminho das vitórias no Brasileirão diante da Fiel em uma Neoquímica Arena que promete estar lotada. Comenta aqui embaixo o que você acha dessas movimentações. Você traria o Malcom de volta? Carlos Vinícius encaixa no elenco? Gostou da saída do Palácios? Tá confiante pro duelo deste domingo? Monta seu campinho nos comentários, fortalece com seu like e se inscreve. Se inscreve no canal, ativa o sininho porque resenha boa e informação de qualidade é aqui no Resenha Arena 1910. Vai Corinthians!